Será que daqui a alguns anos a distinção entre humano e máquina vai ficar cada vez mais difícil? Não porque as IAs se tornaram humanas demais, mas porque nós ficamos automatizados demais. Enquanto todo mundo aí teme o movimento de humanização das inteligências artificiais, talvez o movimento mais silencioso seja o contrário, a robotização do ser humano. Se a gente não se matar antes, com guerras, colapsos, erros tecnológicos, o que parece provável é que o hiperestímulo só aumente. Mais conveniência, mais dopamina, menos esforço, menos necessidade de força física, menos necessidade de pensar, menos silêncio. E, se isso continuar, a nossa própria biologia pode acabar se adaptando. Mas a que custo? Durante a maior parte da história, viver era sobreviver. Caça, pesca, plantação, trabalho significava comida. Com o tempo, os sistemas mudaram, reinos, comércio, revoluções, máquinas. Cada avanço prometia mais conforto e de fato entregou, mas também entregou velocidade. Hoje tudo é urgente, trabalha enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles se divertem, os caralho. Produza, acelere, otimize, a tecnologia evoluiu bastante. Mas será que nós evoluímos juntos? Ou só ficamos mais ansiosos com isso? O formato dominante hoje é simples. Vídeo curto, rápido, estimulação imediata. Você recebe sua pequena dose de dopamina e passa para o próximo. O algoritmo aprende o que você gosta e te entrega isso infinitamente. Você sente o controle, mas na verdade é você quem está sendo conduzido. Não é necessariamente algo maligno, mas é anestésico. O tempo passa, você sai do aplicativo e percebe que continua no mesmo lugar de sempre. Enquanto isso, o mundo não parou um segundo sequer. Sêneca dizia que os homens vivem como se fossem imortais para aquilo que os interessa, para aquilo que realmente importa. Objetivos, metas e tudo mais, E talvez isso nunca tenha sido tão literal quanto agora. As músicas estão mais curtas, mais rápidas, mais intensas, algumas até feitas por IA, pensadas para viralizar em segundos, Não é que não exista qualidade, até existe, mas o padrão dominante é o impacto imediato, Músicas intensas, com batidas ali muito frenéticas, muito estimulantes, de fato. E isso não é exclusivo da música, você vê isso nos filmes atualmente, Filmes mais diretos, conteúdo mais rápido, narrativas simplificadas, tudo isso para tentar prender ali nos primeiros segundos. Porque se não prender, o filho da puta sai do bagulho e vai para outra coisa. Tudo isso pode parecer exagero, Talvez você esteja pensando, Tá, mas isso não é tão profundo assim. Só que existe um lugar onde essa ideia já foi levada ao extremo e não foi em um laboratório, foi na ficção. E tudo isso que eu falei anteriormente se tem bastante nas histórias cyberpunks, distópicas e tudo mais. Em muitas histórias de ficção científica é bastante abordado, mesmo que não seja uma parte relevante nem nada do tipo, como que os seres humanos estão anestesiados, drogados ou consumidos por tecnologias, não só pelo corpo, mas na mente também. Como algumas histórias cyberpunks contam o que deu errado, esse hiperestímulo funciona como a caverna de Platão, por exemplo. No livro de Platão, na parte destinada ao mito da caverna, Platão conta sobre um grupo de pessoas que estão presas lá numa caverna e pensam que aquilo que elas veem é toda a realidade, tudo o que importa. Aquele que saiu da caverna descobriu a verdade, ele se libertou.
Mas de tão cruel que foi essa liberdade, vamos dizer assim, os que estavam presos na caverna, vendo pau e sombra, acabaram dando a impressão de estarem mais felizes por estarem no mundo da ilusão, aconchegante e cômoda também. Não precisavam se preocupar com a crueldade da verdade. Bom, esse foi só um resumo merda, né? Porque muita gente conhece e eu não preciso falar muito sobre isso aqui, na verdade. No caso da Caverna de Platão, ela liga bem com esses hiperestímulos nessas histórias porque eles funcionam como drogas sedativos que você utiliza para fingir que está tudo bem, para suportar melhor a dor, a rotina e todas as notícias ruins que acabam cercando o mundo inevitavelmente, né? Eu lembro que teve um experimento que colocaram algumas pessoas sozinhas em um quarto que era todo branco e com quase nada, né? Só um botão. Se você apertasse esse botão, era choque. Agora, se você não apertasse a porra do botão, nada ia acontecer, mas você ia ficar entediado pra caralho. Eu nem preciso dizer, né, que muita gente apertou esse botão, na verdade, a grande maioria. Bom, esse experimento, né, eu acho que todo mundo já conhece, mas pegando esse experimento e mudando algumas coisas, só que nesse exemplo, em vez da pessoa ficar entediada, ela vai ficar horas e horas na cabeça dela, só com seus próprios problemas, com suas relações e tudo mais. A rotina dela normal, né? Só que, né, dentro do contexto das histórias cyberpunks. Agora, ao invés do choque, dor física e tudo mais, você, na verdade, bota ali um pornozão da Mia Khalifa, uma música da Calcinha Preta ou até mesmo um Narutinho, né? Tudo de mais legal que essa pessoa pudesse querer de graça, ou pelo menos a princípio, e sem grandes consequências, pelo menos a curto prazo. Bom, agora fica até mais difícil de decidir, né? Acaba sendo muito melhor ficar na caverna, protegido, do que sair e encarar o blusão. A desesperança dessas obras aumenta ainda mais esse comportamento, né? Já que tudo deu errado mesmo, então que se foda, né? Voltando para a vida real, a gente hoje luta para conseguir o que mais importa, mais simples e ao mesmo tempo acaba sendo mais caro. Ter tempo tá difícil, casa tá caro e relacionamentos, bom, tá foda também, né? Estamos pagando artificial para ter experiências ilusórias de coisas reais. É o mais próximo que podemos chegar. Parece até ficção, mas já tá acontecendo. Bom, eu tô escrevendo uma história, tipo um mangá, né? E nessa história eu abordo um pouco disso. Não é o foco, né? Obviamente. Fica numa pequena parte ali, né? Não tem um foco tão grande assim, como eu já falei. E ainda vou continuar abordando mais, né? Mas eu cito um pouco disso, né? De pessoas que cansaram da vida real, né? E estão vivendo no mundo dos sonhos, basicamente, né? Em utopias felizes, onde tudo é perfeito. Eu ainda estou fazendo, né? Mas é uma pretensão minha, né? Me basear em algumas histórias de ficção científica, né, e cyberpunk também. Essas obras cyberpunks, principalmente, se passam, obviamente, em metrópoles, em grandes centros urbanos. Na vida real, as metrópoles são conhecidas por serem os lugares ou ambientes onde a vida acontece, mas vida em si é o que parece ter menos, mesmo com pessoas em todos os metros quadrados. E é aqui que a ficção deixa de ser exagero, né? Começa a parecer diagnóstico. Não estamos vivendo em uma distopia explícita, mas estamos nos acostumando ao conforto artificial. E isso é mais perigoso do que qualquer cenário apocalíptico, porque não dói, mas distrai. O hiperestímulo só vai aumentar? Provavelmente. A tecnologia não desacelera, mas nós ainda podemos. A questão não é se o mundo vai ficar mais estimulante, a questão é se você vai conseguir permanecer consciente dentro dele. Talvez o futuro não seja dominado por máquinas,
mas talvez seja dominado por humanos que preferiram não pensar. E isso é muito mais perigoso, talvez. Enfim, é isso que eu tenho para falar dessa vez. Eu queria abordar um pouco esse tema e falar sobre isso, né? Eu acho interessante. Comenta aí o que você achou, se você concorda ou se você discorda, né? Eu posso estar errado, obviamente, né? Não vejo problema nisso, afinal de contas. Então, comenta aí, né? Então é isso. Deixa aquele like maroto, safado e até a próxima.